aspas, mandando o recado de leniência com a corrupção. Ele disse ainda que havia panelinhas dentro do STF. O dólar bateu recorde histórico. A cotação do dia começou em R$ 4,25. Ontem, numa coletiva de imprensa em Washington, nos Estados Unidos, Paulo Guedes disse que a alta do dólar já estava prevista e é reflexo da nova política econômica brasileira. Ainda nessa mesma coletiva, o ministro da Economia falou a respeito da possibilidade de manifestações populares contra essa política econômica, a exemplo do que vem ocorrendo em vários países da América do Sul. Ele disse o seguinte, abre aspas, não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5, fecha aspas. O ato institucional número 5 foi o principal instrumento de repressão da ditadura militar, que levou inclusive ao fechamento do Congresso Nacional. A declaração de Guedes foi duramente contestada por parlamentares. A deputada Gleisi Hoffmann avalia que esse tipo de fala revela intenções reais do governo. A deputada deu entrevista hoje ao Jornal da Manhã da Rádio Brasil Atual. Vamos ouvir alguns trechos. Porque o povo não vai aguentar o pacote de medidas econômicas e de retiradas de direitos que eles estão fazendo. A reação não é porque o PT incentiva, porque o PT incendeia, como querem alguns, né, ou dizem alguns. É porque é a realidade do povo brasileiro que perde seus direitos. Está desempregado, perde salário, perde renda, começa a fome no Brasil, começa a desestabilização de serviços, dos servidores públicos. É um conjunto de medidas que eles estão fazendo que vai levar o povo a protestar, não tem jeito, é da realidade. E aí, um governo democrático, um governo que tenha sensibilidade, é um governo que vai mediar, conversar, ver o que pode avançar, o que pode parar. Agora, um governo como o do Bolsonaro é um governo que vai usar a força. Aliás, eles estão construindo essa narrativa, Marilu. E hoje está o Paulo Guedes dizendo que não vai ter surpresa se alguém pedir para usar o AI-5. Eles estão construindo uma narrativa que é para fazer a repressão. Até porque, para implantar essas medidas que eles querem, é só com repressão mesmo, porque o povo não vai aceitar. Então, eles já estão se antecipando para justificar o que eles vão fazer. É muito perigoso, né? A nossa democracia corre risco, é triste ver isso, mas, infelizmente, nós estamos nessa situação. Se a gente não tiver uma reação mais contundente, o Congresso Nacional, as instituições, nós corremos um grande risco de ter um processo repressivo forte no Brasil. E hoje, Eduardo Bolsonaro, líder do PSL na Câmara, começa a responder processo justamente por cogitar a volta do AI-5 numa entrevista no mês passado. O Conselho de Ética da Câmara está instaurando 3 processos por quebra de decoro parlamentar, o que pode levar à cassação do filho do presidente Jair Bolsonaro. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Thalita? Quer dizer, tudo bem é uma maneira de a gente dizer, porque é incrível que a gente esteja se encontrando com episódios desse tipo, e eu divido até em 2 campos. O primeiro, essa fala desastrosa que você mencionou, do Paulo Guedes, dizendo, acostumem-se ao dólar alto, e ao juro baixo na taxa Selic, porque o juro no mercado continua sendo altíssimo para qualquer pessoa que precise, por razões pessoais ou empresariais, tomar crédito na praça. Mas vamos falar desse dólar alto. Então ele explica que isso vamos exportar um pouco mais e importar um pouco menos. Importar um pouco menos a gente está importando. A importação brasileira caiu agora no mês de novembro, até a 4ª semana, cerca de 11%, segundo os dados divulgados ontem pelo próprio Ministério da Economia. Mas as nossas exportações, que deveriam estar subindo com esse dólar mais alto, estão apresentando ao contrário, um processo inverso. O Brasil acumulou, nessas 4 primeiras semanas de novembro, 1 bilhão e 9 milhões de dólares de déficit comercial. Para você comparar, em outubro do ano passado, nós tivemos 4 bilhões de superávit nessa mesma conta. Quer dizer, passamos de um superávit de 4 bilhões para um déficit de 1 bilhão
na nossa balança comercial. E isso está se dando não apenas na diferença, mas nos dois montantes, o de exportações, que cai muito fortemente, cerca de 35% na comparação de 12 meses, e no de importações. Isso indica uma economia essencialmente fraca. Nós estamos nos baseando para dizer que essa economia dá sinais de recuperação em pequenos dados do varejo que podem, inclusive, ter sido alavancados com esse pagamento de FGTS e as próprias despesas de final de ano, que normalmente exercem esse papel de, digamos, aquecedor da economia. Mas, na essência, nos fundamentos, a economia brasileira está importando pouco e exportando menos ainda. Para um país exportador como o nosso, isso é extremamente grave. O que teve essa fala do Paulo Guedes de efeito imediato? Logo de manhã, quando o mercado abriu, o dólar pulou e registrou esse valor de 4,25, né, que você mencionou. Hoje o Banco Central entrou no mercado, vendeu perto de 2 bilhões de dólares em regimes compromissados de swap, e swap é uma troca, que você vende o dólar com a garantia de recompra aquele preço no futuro. E conseguiu baixar isso para 4,24 e agora já está voltando no início da tarde para a faixa de 4,27. Quer dizer, um número impressionante para um país que tinha, há um ano atrás, o dólar a 3,60. Se a gente parar e pensar, nós estamos tendo uma desvalorização nesse período todo aí de um ano e pouco, de quase 20% da nossa moeda. Então isso cobra um preço para a economia brasileira, e isso só pode estar sendo pensado, né, para favorecer a entrada de capital externo aqui, comprando patrimônio brasileiro a preço de banana. Por quê? Porque se eu vendo alguma coisa a 10 bilhões, né, esses 10 bilhões eram, há um ano atrás, 3 bilhões de dólares. Né? E agora, esses 10 bilhões já estão chegando praticamente a serem 2. Então, você tem um desconto no preço dos ativos brasileiros postos à venda. O segundo ponto do Guedes foi essa segunda ressurreição, digamos assim, do AI-5, né, que já havia sido tirado da cova pelo Eduardo Bolsonaro. Né? E isso, a meu ver, paradoxalmente, tem um sentido positivo, porque é uma coisa que tem marcado a oposição de centro, ou as forças de centro brasileira, dizendo: olha, nós não apoiamos o autoritarismo do Bolsonaro, mas apoiamos as reformas do Paulo Guedes. Não há uma coisa sem a outra. Não há uma coisa sem a outra. Não é possível tirar um povo que está sacrificado, desempregado, vivendo num ambiente de semi-recessão há vários anos, de você tirar mais direitos, tirar mais benefícios sociais dele. Isso só se faz com repressão. E o Paulo Guedes deixou, inadvertidamente, com a sua fala, marcado isso. Não existe mais diferença sensível entre Bolsonaro e seu posto Ipiranga. O posto Ipiranga é apenas o combustível da política antissocial de Jair Bolsonaro. Isso, para mim, foi importante porque tanto o Rodrigo Maia, quando havia Alcolumbre, presidente do Senado, diziam: não, olha, o Bolsonaro exagera, ele faz um populismo reacionário, mas nós estamos firmes com as propostas do Paulo Guedes. Não há possibilidade. Não há essa possibilidade. Quem se opõe a Bolsonaro se opõe a Paulo Guedes. Tertius non datur. Fernando, o que me parece é que o governo, ele aposta nessas manifestações populares. Ele quer que essas manifestações populares aconteçam para elevar o patamar do uso da violência e até desse autoritarismo. Eles apostam nessas manifestações populares. Olha, as manifestações eu não creio que seja uma aposta do governo. Elas são uma inevitabilidade da continuidade de uma política recessiva, de uma política restritiva de direitos. Tá certo? O que eu acho é que eles estão fazendo uma espécie, digamos assim, de anti-habeas corpus preventivo, né, para garantir que essas manifestações sejam tratadas como tem sido na América Latina, e a gente está vendo, na base da repressão, e uma repressão furiosa. Sim. Certo? Então isso, para mim, é a intenção do governo, porque você não tem, a não ser que a inteligência da ABIN, regida por aquelas figura bizarra do general Augusto Heleno, tenha percebido, não há
nenhum sinal de que o Brasil esteja na iminência de viver manifestações ruidosas, ruinosas, agressivas. Não há, não há. A esquerda tem sido, inclusive, muito moderada, porque depois daquelas tentativas de manifestação sobre a Previdência, as grandes manifestações sobre a questão educacional, que já tem 6 ou 7 ou 8 meses, né, não houve mais nenhuma convocação de ato de rua, a não ser atos festivos, como o Festival Lula Livre lá em Recife, mas nenhum ato de rua que pudesse, em algum momento, ser classificado como sequer propenso a ter confrontação, baderna, quebradeira. Inclusive, nessa festa dos flamenguistas, né, quem quiser observar todas as cenas gravadas vai ver que aquela multidão marchou 4 horas em ordem. Quer dizer que os vândalos, os depredadores, ficaram 4 horas quietinhos, com todas as chances de quebrar ali o centro do Rio de Janeiro, e só depois, no final, resolveram fazer aquilo? Claro que não. Aconteceu aquilo porque eles, na hora de deter a multidão para não seguir o carro, foram extremamente brutais e agressivos, com bombas de gás, spray na cara das pessoas, entendeu? E, é claro, uma torcida de futebol, muito mais até de qualquer tipo de multidão, vai reagir a isso. E reagiu. E nós vimos cenas impensáveis, policiais passeando na rua com pistola 45, revólver Magnum 357, para que aquilo? Vão atirar em quem? Entendeu? Então nós estamos tendo um show, né, de brutalidade, por enquanto ainda, né, em boa parte potencial das forças policiais, que é exatamente o que Bolsonaro está instigando. O partido de Bolsonaro não é o PSL, não é a Aliança para o Brasil que ele sugere agora e que não tem a menor chance legal de se concretizar a ponto de poder disputar as eleições de 2020. O partido de Jair Bolsonaro é o partido policial-militar, ou militar e policial, para que a gente não confunda com a PM. Esse é o partido dele, o partido da repressão. E é isso que nós vamos ter que enfrentar com a cabeça no lugar, com serenidade, dizendo para os companheiros, olha, calma, porque o que eles querem, e aí sim eu concordo com você, o que eles querem é que algum de nós parta para a confrontação e eles tenham justificativas para exercer uma repressão brutal sobre o movimento social brasileiro. Que tempos, hein, Fernando? Muito obrigada pelo seu comentário aqui no Bom Mas é a vantagem de estar velho, né? Para mim, esses tempos são menores. Necessariamente, se eu tivesse 30 anos, eu estava lamentando muito mais. Com certeza. Obrigada, Fernando. Grande beijo para você. Para você também. Tchau.